Nós queremos apresentar a vocês esse tema muito importante, porque ele nos faz entender quem somos, ou seja, traz-nos esse autoconhecimento de quem somos, na nossa essência, quem verdadeiramente somos. Vamos entender como funcionamos e saber se posicionar no dia a dia diante dessas situações, das circunstâncias, principalmente voltadas à questão emocional, ao relacionamento com Deus, ao alcance das promessas, das bênçãos de Deus conquistada ali na cruz do Calvário. Porque hoje as pessoas estão sofrendo muito, né? Principalmente nas emoções. E até 2050 diz aí a psicologia que de 10, 9 terão problemas emocionais, 9 terão que buscar ajuda nos remédios, nos consultórios de psicanálise, nos consultórios de psicologias, nos psiquiatras, para poder equilibrar suas emoções e não serem consumidos por uma tristeza ou vazio profundo ou desesperança. Esses 3 pontos vai clarear nessas lives. O tema é corpo, alma e espírito. Então nós vamos entender de que somos constituídos, quem é o homem, quem é o ser humano. Bom, o ser humano, o homem, ele é um projeto de Deus, ele é um sonho, um projeto, uma idealização de Deus. E então Deus veio e criou o homem. Você encontra lá nas primeiras páginas do livro de Gênesis, Deus formando o homem. E como Deus forma o homem? Na eternidade, Deus, em sua presciência, disse assim, está escrito lá em Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E depois o texto bíblico diz, e assim Deus formou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então é daí que partimos para então entendermos o homem. Bom, é interessante esses termos usados por Deus lá, o homem sendo a sua imagem e semelhança. Interessante que a única criação de Deus que carrega a sua imagem e semelhança é o homem. A gente não encontra isso dos anjos, talvez sejam, talvez não, mas nós não temos esta informação revelada, né? Não vemos isso em outras criações que Deus trouxe à existência, mas para o homem, ele idealizou que esse homem fosse conforme ou segundo a sua imagem e semelhança. Interessante aprender que a palavra lá no hebraico para imagem e semelhança nos dá uma ideia não de quem sejamos nós, mas de quem é Deus, né? Essa palavra imagem, a palavra lá usada é como se fosse uma sombra. Então nós somos uma sombra de Deus. É um reflexo daquilo que é Deus. A gente não pode colocar esse entendimento só no aspecto físico, mas o homem foi feito segundo a sua imagem e semelhança. Então dá para termos uma ideia de quem é Deus olhando ao homem, que nós somos a sombra dele. Quer dizer, que você olha para uma sombra,
você não vê aquilo nitidamente, aquilo que está fazendo esta sombra, né? A fonte desta sombra, o que provoca essa sombra, a gente não consegue ver nitidamente, mas a gente consegue ter uma noção muito grande do que seja sua forma, né? Aquilo que ele tem, tá? E a outra palavra aí, semelhança, imagem, sombra. Semelhança está aí a palavra mais ligada àquilo que tem alguns autores teólogos que até traduzem por alguns hebraístas, né? Que traduzem literalmente como sangue. E o sangue traz a genética, né? Do seu genitor, né? De quem foi herdado aquele sangue. Então nós geneticamente nós temos também algo de Deus, né? Porque, por exemplo, quando você olha uma criança, né? Você vê reflexos dessa criança, reflexos do pai, né? Ou da mãe, seus genitores aí, nessa criança. Por quê? Porque ela carrega o sangue, carrega a genética, né? Tudo foi ali, está no seu DNA, não foge muito, né? A gente sabe quem é filho de quem. Se colocar aí várias crianças no ambiente e você conhecer os pais, também colocar os pais, ou a foto das crianças e os pais, e as dos pais, né, embaralhar, colocar junto, misturado, e olhar e observar, você vai ter uma ideia de a que criança pertence, né, aquele pai, ou a que pai pertence àquela criança. Por quê? Por causa da genética. Então isso é maravilhoso, né, a gente saber que nós somos esta imagem de Deus e esta semelhança dele. Isso é maravilhoso. Nós carregamos em nós traços, semelhanças dele. Isso é fantástico. E aí Deus faz o bonequinho de barro, e para muitos isso é uma conversa, né? Um conto de fadas, mas é o que a ciência acaba descobrindo com todos os seus estudos, né? Com toda a profundidade de estudo, até às vezes para querer dizer que Deus não tem nada a ver com o mundo criado conosco, com a criação do homem. E Gênesis não tem nada a ver com a raça humana, mas não adianta, né? Então a ciência diz que 60% do que constitui o homem sai da terra, né? Encontra-se no barro, né? No pó da terra, na terra. Então, no corpo físico, né? Então, no nosso corpo veio de lá. E está lá escrito que Deus fez o bonequinho, o corpo físico, né? E ele usou o que para fazer o corpo físico? Usou matéria física, usou a terra, né? O barro, que é físico, para fazer o lado físico, ou a parte física desse homem que ele estava criando, certo? E aí soprou, a Bíblia diz que ele soprou em suas narinas, de Adão, no caso, né? O fôlego de vida, e o homem fez-se alma vivente. Está escrito lá no livro de Gênesis. Obrigado, Mael. Vai colocando aí, né, essas referências que é importante para o pessoal acompanhar. Eu já falei na outra live que eu não gosto muito de ficar me distraindo em ler
textos, né, e colocar texto, porque eu às vezes me perco muito aí na linha de raciocínio e às vezes eu vou até para lugares que não é Deus falando, né, mas que é a minha mente conectando essas informações aí, e eu sempre tenho cuidado de trazer aqui para você aquilo que vem de lá, vem de Deus. Eu vou escutando e vou passando. Mas nesse caso aqui, embora seja, né, essa primeira introdução aqui algo mais teórico assim, mas a gente já pega essas nuances espirituais aí que o papaizão traz para nós, né, essas revelações aí da palavra. Então é sempre bom contar aí com mestres, né, que vão colocando aí, digitando, colocando. Qualquer um de vocês pode colocar também, fique à vontade aí. Lembrei do versículo, o pastor falou, e acho que esse é esse versículo aqui. Coloca aqui também, ajuda a gente aí, tá bom? Assim a gente trabalha em equipe e ajuda o pessoal a entender bem essa questão que eu acho, como eu já disse aí no início, extremamente importante, tá bom? Então o que o texto diz lá? Deus fez, formou do pó da terra, soprou em suas narinas, tá? E o homem tornou-se alma vivente. Então aí nós vemos que aparece um corpo, certo? Do pó da terra, o lado físico do homem, e aí Deus sopra. Então sopro, tá? A palavra ou a palavra espírito no hebraico, nesse texto é sopro, né? É ruach, sopro. Então a Bíblia chama o espírito de sopro. Então Deus soprou o quê? Espírito. Opa, então aparece a segunda constituição, né, do que o homem é formado, espírito. Esse espírito é soprado de onde? Quem sopra? Deus. Quem é Deus? A Bíblia define Deus como espírito. Jesus mesmo disse: Deus é espírito. Ele disse à mulher samaritana lá no poço, quando encontrou a mulher samaritana, ele disse: Deus é espírito. Opa! E aí, o homem, o texto diz que o homem tornou-se alma vivente. Opa! Aparece a terceira constituição aí. Alma, psique, né? Psirre é o grego, né? Psirre. Nós falamos psique, né? A psique. Então, formou-se a psique. O homem tornou-se a psique. Então, nós somos este ser conforme a semelhança de Deus. Deus é trino, que dá para a gente ver pela Bíblia, que Jesus disse assim: eu vou, mas não vos deixarei órfão, o meu espírito estará com vocês, né? E Jesus foi e deixou o seu espírito. Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o que dá para nós entendermos aí na Bíblia, e conforme a sua sombra nós somos.